Conheci o Robson no ano de 2009, quando nós tivemos a oportunidade de jogar pela primeira vez no Campeonato Estadual de Genomas. Eu já tinha um trabalho na Cidade Maravilha desde o ano de 2005 e fiquei sabendo que no ano de 2009 nós teríamos a oportunidade de jogar contra o Genoma Colorado de Campo Herê. Esse jogo aconteceu na Cidade Maravilha e de pronto já percebi que o Robson era uma pessoa que iria crescer muito dentro do futebol, era um verdadeiro líder, conduzia a sua equipe, não só os seus jogadores, mas os seus colaboradores, de maneira muito direta, muito forte e com um propósito muito grande de crescer. Conheci o Eliezer em 2009. E a partir dessa data, então, do ano de 2009, a gente começou a criar uma amizade, a trocar experiências, trocar atletas, fizemos estágios fora do país e eu comecei a verificar que ele estava tendo um crescimento muito grande. Sem dúvida, com o passar dos anos, nós nos tornamos as referências no oeste de Santa Catarina e ele utilizando também o sudoeste do Paraná. E o nosso trabalho, através das nossas franquias, era muito reconhecido, não só na região, mas também a nível nacional. Além do Genoma Colorado, eu tive a oportunidade de realizar o sonho de ter o primeiro mini centro de treinamento. Foi onde a gente fez os campos da ACEF, Associação Campoerense do Futebol. E uma das primeiras pessoas que veio jogar aqui foi o Genoma Colorado de Maravilha. Em 2015 nós estávamos na Copa Saudades, estava acompanhando a equipe deles que sagrou-se campeã do evento e durante um pós-jogo, numa janta, o Robson recebeu uma ligação do irmão dele, do Nelson, dos Estados Unidos, falando da possibilidade de trazer um clube de futebol, uma empresa para a nossa região, que era um sonho da família deles, que era um sonho dos irmãos, e essa possibilidade estava amadurecendo. O Nelson estava vendo a chance de trazer pessoas que pudessem investir em conjunto com o trabalho que já era realizado, com todo o histórico que já vinha sendo desenvolvido na região oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Voltando dos Estados Unidos, com toda a empolgação do que eu tinha presenciado, a oportunidade de conhecer várias pessoas do mundo do futebol, ter a oportunidade de conversar com essas pessoas, a oportunidade de participar do jogo que teve festivo do início da Florida Cup. Em 2017 eu recebo uma ligação, estava dando treino, Robson liga, meu irmão vai vir dos Estados Unidos, quer verificar como é que está o nosso trabalho na região, pensando em trazer uma empresa, um clube de futebol aqui, em conjunto com o trabalho que já vem sendo desenvolvido. Com esse evento, reunimos mais de 200 atletas envolvidos e foi o que chamou muita atenção. Primeiramente, a nossa organização e segundo, claro, a qualidade dos nossos atletas. E aí a gente teve a convicção que, se com as condições que a gente tinha naquele momento e com a possibilidade de ter maiores condições, o quão nós poderíamos fazer para a evolução do futebol. Quando, no pós-evento, eles apresentaram toda a ideia, qual que era o propósito que eles tinham com a vinda de um clube de futebol para a nossa região, quais as possibilidades disso acontecer. E de primeiro momento já vi que a ideia era muito grandiosa, era uma ideia de muita coragem, de muito empreendedorismo, e vindo de dois irmãos que já tinham um histórico de muito trabalho, visto a história familiar que eles têm. E essa ideia ela foi amadurecendo, nós nos aproximamos com as conversas e o Robson fez o convite. Acredito que eu tenha sido a primeira pessoa a ele convidar para fazer parte desse sonho que se tornou realidade. E aí, com a ideia do Nelson, que era de sempre trazer algum investimento para a nossa região, o Nelson nos deu a incumbência, juntamente com a minha pessoa e do Eliezer, que era descrever todo o projeto, buscar o local para aí sim darmos o pontapé inicial no tão sonhado centro de treinamento. Após todo esse estudo, análise de viabilidade e, claro, com a aprovação do Nelson, foi aí que a gente deu o start para não só fazer um centro de treinamento, mas sim fazermos uma empresa, um clube de futebol empresa. Acreditei muito no Robson e no irmão dele e aceitei o desafio de fazer parte do que naquele momento era um papel e uma ideia e que hoje é um clube tão consolidado a nível nacional e até mesmo internacional. E aí veio a grande decisão de fazer no Paraná. Logo na sequência, buscamos um grande parceiro que é o seu Delcir Damo. Eu lembro muito bem as palavras do Robson. Nós queremos ser um clube empresa e queremos ter uma metodologia própria. Um clube, uma empresa, visto que o Nelson já tinha todo um histórico no mundo empresarial,
o clube de futebol que a gente já tinha vivenciado e ter uma metodologia própria que era para trazer toda a nossa vivência, aquilo que a gente acreditava, que era formar atletas, o espírito da nossa região, o espírito de honestidade, de trabalho, de verdade, de olho no olho e tudo que a gente tinha vivenciado, transformar isso numa metodologia própria. Já no dia 30 de agosto foi o momento de registrar a nossa empresa, o nosso primeiro CNPJ. Após o início da construção, algo que se tinha na dúvida, será que vai sair, não vai sair? E essa obra já estava saindo de sonho e ela aos poucos se tornando realidade. Em fevereiro de 2018, o start inicial do trabalho de formação na cidade de Marmeleiro, local adaptado, uma escola, um campo municipal, primeiros atletas, nível mais regional, mas com o intuito de ter as primeiras vivências, estar amadurecendo, para que quando o CT ficasse pronto, nós já estivéssemos com uma expertise maior de clube, visto que nós tínhamos uma expertise grande de escolas de futebol. Em paralelo, então, à construção do CT, Robson, dia após dia, em contato com o Nelson, passo a passo, tijolo a tijolo, terraplanagem a terraplanagem. Então eu sempre digo que ele conhece CT do primeiro ao último tijolo. Dezembro de 2018, andando em paralelo a formação de atletas e também a obra do centro de treinamento, foi o momento que conseguimos oficializar, além de CNPJ, além de empresa, também pagar a taxa de vínculo junto à Federação Paranaense de Futebol e junto à CBF. Foi um momento especial onde saímos de empresa para se tornar um clube empresa. 2019, momento de fazer a visita junto à Federação Paranaense para solicitar a vistoria para o selo de formação. Momento esse que vem o balde de água fria. A federação nos informou que para ser um clube formador também teria que ter a categoria profissional de forma atuante, ou seja, jogar a terceira divisão do Campeonato Paranaense. Já em 2019 foi o grande momento de finalizar a primeira parte e entregar, a todos os nossos atletas, a todos os pais, as pessoas que acreditaram no projeto, entregar de forma oficial o CT. A nossa primeira experiência do CT com os meninos e também a nossa primeira experiência com uma equipe profissional. Mais um ano de muitos desafios, mas conseguimos vencer o processo e subirmos para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Muitos clubes começaram a visualizar o Azures, a buscar o que estava acontecendo nesse clube novo do futebol e a gente começou a se aproximar dos principais clubes do país. Retorno em 2020, primeiro ano completo no CT, essa era a nossa expectativa. Fevereiro de 2020, pandemia, que assolou não só o Azures, mas o mundo como um todo. Aí surgem novas dúvidas. Como será a nossa sequência? Algo que estava se tornando tão grandioso, do nada uma pandemia que não pegou só nós, mas pegou o mundo todo. O que faremos? Lembro até hoje o encontro que a gente teve e ele falou, vamos construir o nosso caderno metodológico, vamos transformar aquilo que a gente pensa num documento, vamos usar esse tempo da pandemia, ele mais imbuído na construção do CT, visto que o CT está muito próximo da casa dele, eu em Maravilha, a 1 hora do CT, com a missão de escrever a metodologia a partir das nossas conversas e ligações diárias, e a gente conseguiu utilizar a pandemia para trazer tudo que a gente pensava para esse documento, que aí se tornou o nosso primeiro livro. Meados de 2020, o futebol se torna de novo notícia, a possibilidade do retorno, e aí sim, um retorno somente do futebol profissional. Momento de tomar mais uma decisão. Como montar uma equipe para jogar a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Foi um momento de grande oportunidade. Vários atletas de alto nível que estavam desempregados e pelo nosso rede de contato, de relacionamento, conseguimos montar um grande elenco. Elenco esse que sagrou-se campeão da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Portões fechados. A cidade de Pato Branco não conseguiu nos ver, não conseguimos ter o calor humano, mas sim foi um momento de muitas oportunidades. Oportunidade de escrever a metodologia e de ir para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. 2021, passando pelo momento de pandemia, a primeira divisão do Campeonato Paranaense.
2021, retorno gradativo da base, equipe profissional já consolidada. Então, com esse retorno das categorias de base em paralelo à concretização, primeiro selo de clube formador vindo para o Azures no ano de 2021, início pensamento da nossa principal competição, que é a Copa Umbro, que hoje se tornou o brasileiro da categoria, o primeiro livro sobre metodologia aberto no país, lançado no dia 1º de setembro de 2021. Mais um desafio seria a nossa primeira participação no Campeonato Brasileiro da Série D. Junto a isso, a nossa primeira participação na maior competição e a mais glamurosa do país, a Copa do Brasil. Essa competição onde o Azures realmente foi conhecido. Aí a tão sonhada terceira fase, jogar contra a elite do futebol brasileiro. E aí o sorteio, a equipe do Bahia. Sonhar que era possível tornar e reformular um estádio que até então com uma capacidade de 2.500 pessoas para um estádio de 10.500 pessoas foi um momento de muita festa, de muita alegria. É um momento que é até difícil de descrever. Acredito que foi o maior evento do sudoeste do Paraná. Receber não só um jogo de futebol, mas realmente efetivar o futebol como um momento de entretenimento para toda uma região. Sair de forma invicta. Deus quis que naquele momento a gente ficasse na trave, mas Ele nos deu a oportunidade de finalizar o CT e ter o nosso CT totalmente pronto para não só receber a base, mas sim para receber os principais clubes do Brasil. A nossa base também fazia bonito. Éramos o vice-campeão paranaense sub-17 e com isso a nossa metodologia ia se consolidando. Palestras nas principais cidades da região, muitas universidades nos chamando. Tivemos a oportunidade na sequência, inclusive, de falar sobre a metodologia na CBF Academy. Começamos a expandir aquilo que a gente pensava como uma maneira de trabalhar o futebol, de pensar o futebol, de pensar a formação de atletas. 2023, nossa terceira participação consecutiva na primeira divisão do Campeonato Paranaense. Junto com o profissional, cada dia mais consolidada a nossa base. Mais atletas saindo, mais clubes abrindo as portas para atender e nos receber. Eu e o Eliezer, aonde a gente ia sempre muito bem recebido. Claro, da mesma maneira que toda vez que os clubes vinham até nós sempre acolhemos de forma calorosa, levando o nosso jeito simples, nosso jeito honesto, nosso jeito trabalhador de ser. Ainda em 2023, a realização de um sonho. Nós que nascemos de uma franquia, poder abrir a nossa franquia. Solicitações de muitas cidades de ter uma escola oficial da Azures e quando nos sentimos aptos a conseguir dar uma contrapartida verdadeira da essência do Azures, do modelo do Azures para essas localidades, abrimos a possibilidade das escolas oficiais do Azures. 2024 com certeza ficará marcado para nós. É o momento onde começa a maturar os nossos jovens, os nossos atletas formados no Azures. Momento ímpar, momento de ver Bruno Lopes estrear pelo Vasco da Gama na equipe profissional. Momento de ver o Felipe Tereza fazer o gol e dar o título de campeão mundial ao Flamengo na categoria sub-20. Momento de ver o Felipe Tereza estrear no profissional e fazer o seu primeiro gol. E assim como o Felipe, como o Bruno, vários outros jovens atletas que saíram do Azures, que estão amadurecendo nos seus clubes e com o tempo, com certeza, disseminarão ainda mais as sementes da grada. 2024, a decisão de lançarmos a segunda edição. Principal propósito, a consolidação da nossa essência. Sementes da gralha, aquilo que acreditamos, aquilo que trouxe através da nossa história, das nossas vivências, das nossas raízes, nossa cultura, nosso espírito, o ponto mais central, aquilo que a gente acredita como uma das maneiras de desenvolver o futebol. As sementes de competitividade, intensidade, velocidade, agressividade e mentalidade forte não só representam o trabalho voltado ao futebol, representa aquilo que é a nossa vida, aquilo que a gente acredita como uma das formas de alcançar nossas metas, de alcançar aquilo que a gente se propôs a fazer. E as sementes, elas representam muito do que é desenvolvido no dia a dia do Azures. Falar sobre o Robson é uma tarefa que me remete a algumas palavras, né? A primeira com certeza, é liderança.
ele é um líder nato, ele sempre foi líder em todas as ações que ele teve, não só no futebol, mas na vida dele, e eu tenho certeza que ele tem uma capacidade muito grande de engajar as pessoas, trazer elas para a concretização do objetivo em comum. Ele é um verdadeiro líder, ele consegue trazer as pessoas num trabalho em prol e realmente fazer com que os resultados sejam alcançados através desse trabalho, através daquilo que ele imagina e daquilo que ele quer conquistar. A próxima palavra que eu diria é determinação. Ele tem uma capacidade de transformar aquilo que ele pensa naquilo que acontece, naquilo que ele imagina em algo concreto, em algo real, e essa determinação faz com que tudo aconteça de uma maneira muito rápida, muito direta e que realmente passe de um sonho para uma realidade, daquilo que se pensa para aquilo que realmente acontece. Essa determinação dele fez com que o clube nascesse, crescesse e se estabilizasse num curto espaço de tempo como um dos principais clubes do país. A terceira que eu diria é lealdade. Desde o primeiro momento eu sempre escuto ele falar que ele vai trazer consigo as pessoas que caminharam com ele, que ele acredita muito nas pessoas que ele trouxe para trabalhar, que ele acredita muito em equipe, em trabalho, em oportunizar as pessoas. Ele é muito leal. Mesmo com o crescimento do Azures, ele sempre buscou trazer as pessoas e valorizar aqueles que sempre caminharam junto com ele. E outra palavra que eu diria é sonho. Ele é um sonhador, ele consegue visualizar, ele consegue imaginar as coisas antes, ele consegue pensar o que ele quer, ele consegue trazer isso para as pessoas que ele tem próximo. E esse sonho fez com que o Azures chegasse aonde chegou. Tem muitas marcas dele, tem marcas alinhadas com a família dele, com o irmão dele, com a relação que eles têm. Então esse sonho que virou realidade passa muito pelo que o Robson conseguiu imaginar, pelo que o Nelson conseguiu abraçar junto com ele, e eles são os principais responsáveis por fazer o Azures ser o que hoje o Azures é. Coragem. Essa é a marca do Robson, ele é muito corajoso e graças à questão da coragem dele, o Azures está onde está e chegou aonde chegou. Isso é uma marca muito presente, todos os clubes já sabem sobre essa marca que o Azures tem. As sementes da Gralha são baseadas em princípios relacionados à coragem e que tem uma relação muito grande com essa característica do Robson. Se pegarmos as sementes da Gralha, tem uma relação muito próxima com o jeito que ele pensa, com o jeito que ele age, com o jeito que ele conduz todos os momentos do dia a dia. Eliezer tem inúmeras qualidades, entre elas a lealdade, confiança, equilíbrio, honestidade. Ele é uma pessoa que tem um dom, que é o dom da sabedoria, e Eliezer tem algo que é ainda maior que as qualidades dele, que é a de ter embarcado nesse sonho, que é o sonho do Azures, né? O sonho que também tem um propósito, e esse propósito é algo que, com todas essas qualidades que eu descrevi, que é um propósito de vida do Eliezer, um propósito de família, que é a formação, não só de atletas, mas de pessoas do bem. O Eliezer tem uma frase que ele utiliza muito aqui no dia a dia: ninguém dorme e acorda melhor. A gente precisa sempre se dedicar em tudo que a gente faz. E ele é uma pessoa totalmente dedicada no que ele se dispõe a fazer. A outra frase que ele tem, que vem da família dele, que ele carrega com ele, que é o plantar e colher. E eu acredito que aqui, Eliezer, a gente está plantando mais um capítulo. Eu me emociono de falar isso, mas é mais um capítulo que lá na frente eu tenho certeza que a gente vai colher junto muitos frutos, e que esses frutos sejam vitoriosos.